Senhor presidente, senador Cidinho, senador do meu estado, está meio contrariado hoje, eu estou sabendo. Senador Cidinho, para quem não sabe, estava com a audiência pública hoje na cidade de Nova Mutum, toda a comunidade, desde a semana passada, esperando. Presidente do BNDES, tudo certo, mas tem dessas coisas, né, senador? Ele chegou no aeroporto e, infelizmente, não foi possível viajar porque não aceitaram a funcional dele aqui no Senado e a identidade dele ele tinha deixado em outro lugar, tinha acabado perdendo. Mas tem dessas coisas e eu creio que a comunidade de lá de Nova Mutum está grata pelo evento em si, que vai acontecer por solicitação de Vossa Excelência. Mato Grosso, eu tenho dito aqui constantemente da necessidade que tem de infraestrutura e eu sei que fará falta a sua presença, mas o fato do evento acontecer já vai surtir o efeito desejado. Nós temos uma demanda muito grande por estradas, não só pelo escoamento, não só por causa da economia, mas, como eu tenho dito, por uma questão humanitária. Mato Grosso, todos os anos, morria ali naquelas estradas em torno de 280 pessoas. Era em torno de uma boate Kiss por ano. E agora, com o começo da duplicação de parte da rodovia, isso já caiu pela metade. Imagine, senador Cidinho, com todos aqueles projetos que Vossa Excelência ia discutir ali, de ferrovias e de outros modais, estiverem todos funcionando, eu não tenho dúvida de que para o Estado será de grande valia. Então, queria lhe parabenizar por isso e também lhe fazer as condolências por Vossa Excelência não poder viajar, não poder embarcar. E, senhor presidente, eu queria fazer também aqui um voto de pesar pelo falecimento do Dr. João Augusto Figueiró. Ele foi ele foi um médico gaúcho, neurocientista e psicoterapeuta. E como presidente da Frente Parlamentar da Primeira Infância, eu não tinha como não fazer esse registro. Ele faleceu e ele era um homem de grandes préstimos e trabalhos na área técnica e científica do Instituto 0 a 6, que ele fundou e presidiu até a última semana quando veio a falecer. O trabalho do Dr. João Figueiró sempre foi voltado ao desenvolvimento de soluções para a primeira infância e para o período gestacional. Ele dizia ser fundamental investir na primeira infância. Afirmava que esse é o melhor investimento financeiro porque garante a maior taxa de retorno. Dizia o médico Figueiró, a melhor coisa é investir em desenvolvimento de capital humano do início da vida até o 6º ano, porque aí você consegue maior impacto social e econômico. Os retornos são ainda maiores dos 0 a 3 anos de idade, conforme falava e orientava as ações. Feito esse breve registro, senhor presidente, da vida desse médico tão importante para as nossas crianças, quero, em nome de todos os parlamentares participantes da Frente Parlamentar da Primeira Infância, deixar meus sinceros sentimentos às famílias e amigos do médico Figueiró. Sua partida abre enorme lacuna e deixa grande saudade naqueles que tiveram a primazia de conviver com ele e, sobretudo, com aqueles que ele dividiu seus conhecimentos em favor das crianças de 0 a 6 anos. Né? Eu tenho dito aqui que um dos projetos mais importantes que nós aprovamos aqui no Senado, em 2016, aliás, foi o primeiro projeto aprovado em 2016, foi o Marco Legal da Primeira Infância. É um projeto que começa a condensar todas as políticas públicas em termos para ajudar a primeira infância. E tenho feito esse debate e muita gente tem dito, Medeiros, você fica mexendo com essa história de criança, isso não dá voto, isso não vira nada. E, na verdade, aqui, grande parte do que fazemos aqui, senador Cidinho, é verdade, não dá voto. E o nosso objetivo final não pode ser voto só, porque o país nos elege justamente para que possamos fazer políticas públicas que possam dar retorno. Nós temos todos nos preocupados aqui, por exemplo, com a questão da segurança pública. E o que é que ocorre? Temos enxugado o gelo, a nossa polícia tem ficado enxugando o gelo o tempo inteiro. Nós temos que começar a pensar projetos que eles possam ter impacto na vida das pessoas. E não tem coisa que possa ter mais impacto do que você começar a
adubar já o início da vida, tratar como criança. Eu digo isso, senador Cidinho, porque eu, quando criança, morava na roça e passou pela zona rural um padre chamado Padre Cornélio, ele era de Guiratinga, e ele passou naquela época, os padres eram meio como uma autoridade, ela era uma autoridade religiosa, mas de certa forma também política. E ele fez uma reunião com os pais lá, depois da missa, e disse o seguinte: eu quero todas as crianças que estiverem aqui na escola. O pessoal, mas não é depois dos 6 anos? Não. Todo mundo que estiver aqui vai para a escola. E de fato que eu acabei indo para a escola bem cedo. E isso foi muito importante para o meu desenvolvimento. E depois tive a oportunidade, quando cheguei aqui no Senado, de fazer um curso na Universidade de Harvard, em que os melhores cientistas já chegaram à conclusão que nós somos o tipo de ser vivente que chegamos com o cérebro incompleto. Ele vai se formando de acordo com a caminhada. Agora, se ele tiver problemas na formação, será um ser humano incompleto. Por exemplo, na parte cognitiva, na parte de obtenção de conhecimento, se a pessoa não tiver o cérebro estimulado de uma forma positiva, aquele sujeito não vai ter um bom índice de aprendizagem. Vai ser o que os nordestinos chamam de um sujeito rudo, uma pessoa que tem dificuldade de aprender. Então, por isso que eu tenho travado uma luta muito forte nesse sentido, e nós estamos trabalhando na CPI dos maus-tratos infantis. Tá? Eu, o senador Magno Malta, que preside a CPI dos maus-tratos infantis, que passa por esse viés justamente do cuidado com a infância, com a adolescência, mas principalmente da primeira infância. E eu estou pasmo com os números que a gente tem observado. Como nós temos, como país, como Estado, como municípios, negligenciado nossas crianças. Temos tido muita agressão numa fase muito importante da vida. E é muito importante que esse parlamento, o governo e todos nós possamos nos preocupar com o que virá amanhã. Porque o que está acontecendo? Nós estamos vendo criminalidade em alta, alto índice de violência, e aí as forças todas de segurança e todas as esferas de governo tentando resolver os problemas. E aí eu faço aquela pergunta clássica, que parece até um chavão. O que nos faz pensar de que se continuarmos fazendo as mesmas coisas, nós vamos obter resultados diferentes? Se nós continuarmos fazendo praticando o mesmo tipo de educação de má qualidade que temos praticado, se nós continuarmos fazendo investimentos errados, gastando muito com a pirâmide, no topo da pirâmide e pouco embaixo, colocando os melhores professores nas universidades e não na base na educação infantil, como é que nós vamos ter melhores resultados na educação? Se nós não nos importarmos com a próxima geração, como é que nós vamos ter um resultado diferente do que estamos tendo agora? Não vamos ter. Então, por isso, essa preocupação que nós temos tido aqui de levantar esse tema. Não vai dar voto? Que não dê voto. Aqui não se pode votar e aprovar e discutir só assuntos que vai dar voto. Então, senador Cidinho, esse tem sido um dos temas que eu penso que o Brasil tem que colocar como prioridade. Mas, por falar em prioridades, senhor presidente, eu tenho visto aqui, ontem eu vi um debate muito forte aqui, e eu cheguei a sofrer algumas agressões muito fortes, porque eu tenho defendido que o Senado brasileiro possa discutir temas que sejam à altura da Câmara Alta brasileira. Porque essa casa aqui, senador Cidinho, é uma casa revisora, é uma casa que tem tradição. Essa casa aqui já teve parlamentares do naipe de Rui Barbosa e nós não podemos diminuí-la. Nós não temos o direito de diminuir essa casa, senador Magno Malta, porque Vossa Excelência aqui, e eu e o senador Cidinho, cada um de nós aqui, representamos os nossos estados. Nós estamos aqui, já caminho para o final, senador Cidinho, nós representamos aqui os nossos estados. Por isso que o parlamento brasileiro é dividido em duas câmaras. Uma representa o povo, e aqui para os estudantes que estão vendo a TV Senado agora, aquela cúpula que parece um prato aberto para ser um prato,
ela representa a Câmara dos Deputados, que representa o povo. E essa cúpula, como se fosse um prato emborcado, uma cuia emborcada, é o Senado Federal Brasileiro, o senador Magno Malta, que representa os estados. Lá, proporcionalmente, existem 513 deputados e lá é proporcional ao tamanho dos estados. Por isso tem tantos deputados. Um estado como São Paulo tem mais de 70 deputados. Um estado pequeno, como o meu em termos populacional, só tem 8 deputados. Agora, o Senado não. O Senado são 3 senadores por cada estado, para que haja a igualdade, a proporcionalidade igual em relação a todos os estados brasileiros. Então, cada parlamentar que está aqui, ele não é a extensão dos seus anseios, das suas raivas ou de suas ideologias. Ele tem que, acima de tudo, acima de qualquer anseio, tem que estar a representação do seu estado. E eu tenho defendido isso aqui. E eu tenho visto, por exemplo, discursos de que o Brasil está entregando o seu patrimônio, senador Magno Malta, senadora Lucevânia, Vossa Excelência, que é uma das grandes especialistas, por exemplo, em pacto federativo e nas questões tributárias desse país, nas questões orçamentárias e no patrimônio desse país. E Vossa Excelência sabe muito bem o momento que nós estamos passando e como acontecem as questões econômicas. Então, no momento que a gente vem para a tribuna fazer discurso fácil e discursos às vezes odiosos, nós prestamos um desserviço, e eu vou mudar a frase, não vou colocar nós não, vou colocar aqui o PT e sua turma, porque nós temos tido desgastes para tentar tirar o Brasil do buraco em que eles nos colocaram. Mas quais têm sido os discursos aqui? Eles têm tentado dividir o país entre raças, entre gêneros, entre empregados contra empregadores. Uma pessoa que nem o senador Cidinho, que gera muitos empregos lá no estado de Mato Grosso, na retórica desse pessoal aqui é um vilão. E eu tenho defendido que nós precisamos mudar essa mentalidade. Nós não podemos dividir nosso país em uns contra os outros. E aí começa esse discurso de que está entregando o patrimônio brasileiro. Ah, que um inglês veio aqui e que não sei o quê, e que pediu para tirar, desonerar, para poder trabalhar aqui. Aí dá vontade de falar que nem o senador Magno Malta diz. Ei, que brincadeira é essa? O seu Lula tem um vídeo dele no YouTube, quem tiver aí, entre no YouTube e coloca Lula e Petrobras, que vocês vão ver ele batendo papo e dizendo que antes de Evo Morales entrar no governo, vieram aqui conversar com ele e disse, presidente Lula, e se a gente tomar a Petrobras lá? O que é que o governo, o que é que o senhor faria? Vieram conversar com ele antes. Vieram conversar com eles. Ele disse, não, o petróleo é de vocês, vocês podem fazer o que quiser. E ele fez, tomou a Petrobras brasileira. Sabe quanto custava aquela refinaria? 5 bilhões. 5 bilhões. Aí veio aqui a Cuba. 240 milhões doaram, porque é um país que está em dificuldade, doaram 240 milhões. E depois ainda fizeram um aporte de 950 milhões para o Porto de Mariel. Não, mas emprestou, porque não sei o quê, vai lá, tá bom. Gerou emprego lá e fez um porto, disse que era estratégico. Tá bom. 40 e poucos bilhões, 41 bilhões fizeram em Angola. Mesma coisa, dinheiro do BNDES. E aí descobri uma coisa interessante. A casa Cidinho, senador Cidinho, Vossa Excelência é um homem rico, um dos grandes empresários do estado de Mato Grosso. Mas eu duvido que Vossa Excelência tenha capitalizado e que o BNDES tenha lhe emprestado 100 milhões para Vossa Excelência fazer uma mansão. Para brasileiro nenhum, duvido, pois emprestou para o Santos de Angola fazer uma mansão para a mãe dele. Dinheiro que Lula mandou para lá. Então, uma bagatela de 40 e tantos bilhões foi para lá. E aí é que eu volto ao assunto da audiência que o senador Cidinho marcou lá em Nova Mutum. Sabe para falar de quê? Para falar de infraestrutura de BR-163, que é uma mixaria de 3 bilhões. Quando eu digo mixaria, gente, é porque Mato Grosso manda bilhões para a balança comercial brasileira.
E aquela rodovia tem um impacto econômico extraordinário para o Brasil e para Mato Grosso. Não tem o dinheiro. Sabe por quê? Porque tem uma compliance do BNDES, tem um não sei o quê, senador Magno Malta, que não pode ir. E aí eu vejo aqui essa turma que entregou o Brasil, que fez um negócio, que prometeu ser o cavaleiro, que ia proteger os bens do Brasil contra o terceiro, mas os tomou para si, vim aqui dizer, olha, estão entregando o patrimônio do Brasil para não sei quem. Eu falei, peraí, está entregando como? Não, é porque está vendendo, está deixando empresas vir aqui explorar o pré-sal. E a Petrobras tem dinheiro para explorar o pré-sal? Não, não tem, mas nós temos que preocupar com o conteúdo nacional. Peraí, vocês estão pedindo dinheiro para a educação, não é? E esse dinheiro da educação que vai vir do petróleo, ele vai vir como se não tira o petróleo de lá? É um pensamento atrasado porque a maioria das montadoras, senador Cidinho, e Vossa Excelência sabe mais do que eu, porque é um empresário, a maioria de todas as montadoras já estão trabalhando com a possibilidade de não ter mais combustível fóssil. Dentro de 30 anos já não tem mais combustível fóssil. Vai guardar esse petróleo do pré-sal lá para quê, senador Magno Malta? Sendo que daqui uns dias vai estar tudo elétrico, vai estar tudo em outras tecnologias. Então é um discurso vazio, um discurso só para inglês ver. E já encerro mesmo, senhor presidente. Agradeço Vossa Excelência por essa tolerância. Como diz o senador Magno Malta, é só para militância ver mesmo. É discurso só para balela. Então, o que eu fico maluco, gente, é porque eles conseguem... Eu não sei se havia um segmento lá no Teatro Maria Clara Machado, lá no tablado, para essa gente, porque são atores, exímios atores. Eles vêm aqui e conseguem chorar. Consegue chorar e passar, e quem está do outro lado acredita. E eu não culpo não de acreditar. Eu mesmo fui enganado. Eu quero até confessar para vocês que eu tenho essa cara de inocente, mas eu já votei no Lula. O senador Magno Malta também tem essa carinha de inocente ali, mas ele já votou no Lula. Por quê? Porque o discurso era bonito demais. Veja bem se é possível ir contra o discurso desse pessoal. Esse povo vive com o negro na boca, defende os negros. Quem que não quer defender os negros? Todo brasileiro. Nossa comida toda vem da África. Nós comemos toda a culinária África. Aí esses dias eles colocaram num jornal desse jeito. A demonstração do racismo no Brasil. No Brasil não tem restaurantes africanos. Ora, senador Cidinho, lá na minha casa todo dia tem um restaurante africano, porque a nossa culinária é praticamente toda africana. Bom, mas eles colocam esse discurso para dizer que são a favor dos negros. Bom, eles são a favor dos idosos. Quem que não é a favor dos idosos? Todo mundo são a favor dos idosos. Mas eles tomam como se fosse patrimônio deles. É a favor de tudo que é bom. Mas por trás, é mais ou menos tipo aquele versículo que diz: vocês me louvam com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Você tem ódio do PT, Medeiros? Não, não tenho ódio do PT. Eu só preciso desmentir aqui, vim aqui desmentir, porque eu sou de um estado que tem carências e que sofre por causa desse desmantelo que eles fizeram lá. O senador Cidinho fez em Nova Mutum. Ele não pôde embarcar porque ele tinha perdido a identidade. No momento que chegou, não deixaram ele embarcar. Está todo mundo lá. Mas para falar de bagatela, de pouquinho dinheiro, se for comparar com a pujança do país, é questão de ferrovia, de rodovia, coisa que nem dá muito voto, que as pessoas não estão muito aí para essa história de voto, não. De rodovia. Mas é importante para o Estado. Mas sabe por que não tem? Por causa desses discursos bonitos, fácil aqui que eles vendem. Porque o dinheiro foi para os companheiros lá. Era dinheiro para fazer triangulação, que foi para a Bolívia. E eu esqueci de falar aqui dos dinheiros também que foram para a Venezuela, que acabamos de levar um calote de 15... Está correndo o risco de levar um calote de 15 bilhões de reais. Que aí eu não precisaria estar mendigando aquela rodovia 163, e nem o senhor, senador Magno Malta, precisava estar preocupado lá com questão de ecovia, porque com 5 bilhões lá, eu tenho certeza que resolvia aquele problema lá e nem precisava de concessionária para pagar pedágio. Esse é o problema, e é por isso que eu venho aqui. Então não tem nada contra a PT, não tem nada com o senador Lindbergh, não tem nada contra o senador Gleice. Eu tenho sim, contra a falta de lógica e coerência nos discursos. É isso que eu tenho. E contra o fato de terem afundado o país e agora querer afundar mais ainda, tentando apontar o caminho errado. Senador Cidinho, muito grato, Vossa Excelência, com a benevolência de sempre, muito parecido com a condução
do senador João Alberto, que também é muito benevolente no tempo. Agradeço pela tolerância. Muito obrigado.